O encontro entre Zelensky e Donald Trump certamente traz um fôlego para a Ucrânia no que se refere à possibilidade de paz e na compreensão do Zelensky, o que ele tem chamado de paz justa e duradoura. A concepção do Zelensky é de que a paz tem que ser duradoura, uma vez que se houver um cessar-fogo, a Rússia pode tomar forças e contra-atacar novamente de maneira mais violenta. E o que nós observamos é que o objetivo do Zelensky é que haja garantia de segurança para que daqui a 5 anos, 10 anos, a Rússia não ataque novamente o território ucraniano. É isto que o Zelensky tem no horizonte quando ele se preocupa bastante com essa questão de que se houver paz, a paz tem que ser justa e mais do que isso, a paz tem que ser duradoura. Agora, por sua vez, nós temos o Donald Trump com as perspectivas de que a guerra tem que acabar, porque é uma loucura e certamente o número de pessoas que são afetadas negativamente na guerra, inquestionavelmente, é muito grande e, portanto, isso é um horror e a guerra tem que acabar de alguma maneira. O que nós observamos na perspectiva do Donald Trump é de que a guerra tem que acabar. Pelo menos esta é a impressão que fica. Não importa exatamente para o Trump a questão dos territórios, este é o ponto, né? Se os territórios ficarem com a Rússia ou com a Ucrânia, pelo que nós observamos, para o Trump não faz tanta diferença, uma vez que o foco seria maior, num primeiro momento, pelo menos, na paz. É isto que nós observamos quando temos a declaração do Trump sobre a guerra, e após mesmo a reunião entre Trump e Zelensky, que ocorre em Paris, deixa bastante claro isso, no caso do Trump, de que ele quer a paz e depois nós veremos a questão territorial. Pessoal, hoje é dia 8 de dezembro de 2024 e nós temos um mundo em polvorosa. Nós temos a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria e uma mudança profunda e significativa no Oriente Médio. Mas quando olhamos aqui para o território da Rússia e da Ucrânia, as informações mais marcantes hoje são, ou se referem no caso ao encontro entre o Trump e o Zelensky, que ocorrem na França, sob a coordenação do Macron, no evento que nós conhecemos ali, que foi a reinauguração da belíssima Catedral de Notre Dame, que pegou fogo em 2018, salvo engano, 2018, né? Um dos eventos mais trágicos e lamentáveis da Europa recente. Então, nós temos esse encontro e o que chamou a atenção para além da discussão da possibilidade da paz é de que os Estados Unidos, através do governo Trump, não deixará necessariamente de apoiar a Ucrânia, porque muito se discutia, não, porque o Trump não irá dar o apoio que a Ucrânia necessita e coisa do gênero, mas não. O que nós temos é o Trump interessado bastante em finalizar a guerra, tudo bem? E é uma coisa curiosa, sempre que nós temos algum movimento nesse sentido de que a Ucrânia, junto com o Trump, discute a questão da paz e algum meio para chegar num cessar-fogo e coisa do gênero, logo na sequência nós temos o governo americano ainda sob o governo Biden fazendo alguma ação dando fôlego para a guerra ucraniana. Tá certo? É muito curioso isso, porque quando nós tivemos recentemente um telefonema entre o Trump e o Zelensky após a eleição presidencial, logo na sequência nós vimos o Zelensky fazendo, no caso a Ucrânia fazendo vários ataques na Rússia, enfim, e logo, imediatamente aquilo, ao telefonema do Trump e do Zelensky, o governo americano liberou para que a Ucrânia pudesse utilizar os mísseis de longo alcance, né? No caso ali, e a Ucrânia utilizou na região de Kursk, já 3 vezes a Ucrânia utilizou os mísseis ocidentais contra o território russo, enfim. Perfeito? Conforme nós observamos aqui. Agora, nós temos o encontro entre o Trump e o Zelensky, que foi arranjado ali pela Ucrânia para que houvesse a discussão direta com o Trump. Nós observamos aqui nas últimas semanas, não é? O Zelensky deixando bastante claro que ele quer ter uma intermediação direta com o Trump e não através de assessores e Ministério de Relações Exteriores e coisas do gênero. Por quê? Pelo que parece, o Zelensky quer o tete-a-tete com o Trump para dizer para o Trump as reais condições do terreno e do porquê a Rússia tem que parar de avançar no território ucraniano e sair dos territórios ucranianos.
e se essa informação for intermediária pelo governo do Trump, ali os seus assessores, o seu Ministério de Relações Exteriores, enfim, essa informação não chega dessa maneira por Trump, enfim, né? Pelo menos esta é uma impressão que nós temos. Agora, são dois cenários importantes hoje, dois eventos importantes. O encontro entre Trump e Zelensky, a discussão por parte da Ucrânia da paz justa e duradoura e os Estados Unidos na sequência aí, sob o governo Biden, liberando 988 milhões de dólares para a Ucrânia, enfim. Na sequência, a gente observa o seguinte, né? As declarações feitas pelo Trump e, na sequência, pelo Zelensky a respeito do número de pessoas abatidas na guerra. Vamos observar. No caso aí, durante a reunião, Zelensky destacou que a Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura, conforme nós mencionamos, uma que os russos não sejam capazes de destruir em alguns anos, não é? Conforme nós mencionamos no início do vídeo. Ou seja, nós temos que ter uma paz justa e duradoura, mas também uma paz através da força. Ou seja, a Ucrânia tem que ter alguma garantia militar para que ela não fique vulnerável e frágil, para que atraia um ataque russo na sequência. Esta é a grande questão para a Ucrânia no atual cenário, porque não é a paz sob qualquer circunstância, de qualquer jeito. É uma paz que seja justa, ou seja, a não perda dos territórios, e uma paz duradoura, ou seja, uma garantia militar para que a Ucrânia tenha condições de se defender eventualmente da Rússia, daqui a 5 anos, 10 anos, enfim, conforme nós mencionamos. No caso, ou a Ucrânia quer arsenais militares robustos, tá certo? Ou fazer parte da OTAN para que não seja atacada militarmente pela Rússia. Esta é a ideia do Zelensky, tudo bem? No caso ainda, Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo para parar a loucura, ou seja, o Trump está dizendo que o Zelensky e a Ucrânia querem uma paz para dar fim a essa loucura toda. Esta é a visão do Trump. Então, o Trump se encontrou com o Zelensky e, na sequência, afirma que a Ucrânia quer paz, né, para que haja fim a esta loucura da guerra e assim por diante. Enfim. E aí, nós temos, então, podemos afirmar que o Zelensky quer paz. Este é o ponto, né? Muita gente vai falar, não, porque o Zelensky quer vencer a guerra, não sei o quê. Pode até ser, mas em primeiro lugar ele quer a paz de alguma maneira. E então o que nós podemos observar é que o Zelensky quer a paz. Vamos observar ainda que o Zelensky vai falar a respeito das perdas. Vejam só, deve haver um cessar-fogo imediato e as negociações devem começar. Muitas vidas são desperdiçadas desnecessariamente, muitas famílias destruídas, e se isso continuar pode virar algo muito pior e muito pior. No caso aqui é o Trump falando, né, da loucura que é a guerra, enfim. Agora, o Zelensky falou sobre o número de baixas. O presidente Zelensky ontem se encontrou com Trump no Palácio do Eliseu, explicou a ele precisamente de uma paz justa e justa, que não será destruída, no caso é justa e duradoura, né, foi traduzido errado aqui, pelos russos em vários anos. Os russos estão fugindo da Síria, mas isso não significa que eles não tentarão trazer a morte para lá novamente, né? Então a ideia de que os russos perdem um território, mas depois eles vão tentar reconquistar o território, enfim, uma guerra eterna, certo? Aliás, os Estados Unidos é quem são acusados muitas vezes de guerras eternas, certo? No caso, a Rússia perdeu 198 mil soldados e 550 mil feridos, a Ucrânia perdeu 43 mil mortos e 370 mil feridos, tá certo? Então, e além disso, Zelensky falou sobre as baixas que ocorreram no longo da guerra. Ele vai se referir que teria morrido pelo menos 198 mil russos, enquanto que ucranianos teriam 43 mil, de modo que as perdas humanas no fronte de guerra superiores russas em comparação aos ucranianos. E, além disso, nós temos que as perdas de vidas, né, muito superiores à russa em relação à ucraniana, na visão do Zelensky, claro, e nós temos aí que 550 mil feridos por parte da Rússia e 370 mil feridos na Ucrânia. Ferido significa, em boa medida, as pessoas que nós comentamos aqui ontem, inclusive, que são as pessoas que estão em alguma medida mutilados.
Ontem nós falamos aqui um dado de um estudo britânico em 80 mil, tá certo? Que é um número bastante considerável, enfim. Vamos acompanhar os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu agradeço a presença, você chegou até aqui, tá? O fronte de guerra não muda tanto, nós temos alguns ataques da Ucrânia feitos em Kursk e também na região de Rostov, e nós temos a Rússia jogando ali dezenas de drones contra o território ucraniano e também muitos mísseis, certo? E uma tentativa russa de avançar na região de Pokrovsk. Vamos acompanhar como vai se desdobrar tal cenário, tudo bem? Mas é isso, se você chega até aqui eu agradeço a presença, mais uma vez reitero, deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Até mais, tchau pessoal.